Lucy Nerds! Começando mais uma Lucy Live, nosso tradicional Lucy Live. Lembrando, aquela velha gravaçãozinha dupla, então olha um pouquinho pra cima, olha um pouquinho pra baixo. Exato. É só porque a gente também tá gravando a versão que vai ser editada. E essa vai dar um certo trabalho. Tema polêmico. Então vamos lá. Caso você tenha caído aí de paraquedas, estava fora do mundo, estava vivendo em Atlântida, se você, sei lá, foi capturado por alienígenas, meu amigo, James Gunn foi demitido da Disney. Houve realmente, né, essa demissão do James Gunn da Disney. James Gunn, pra quem de repente não se liga na ficha técnica do filme. Vamos falar da filmografia de quem é a pessoa pra vocês se situarem. O James Gunn, pra quem não sabe, é o roteirista, ou seja, o roteiro e a direção dos dois Guardiões da Galáxia são inteiramente dele. É o que ele tem a participação, digamos assim, mais direta, mais efetiva. E, inclusive, já adiantando, o roteiro do Guardiões da Galáxia Volume 3 já está pronto. Sim, que e ele a direção... Seria dele, mas ele já tinha submetido o roteiro do terceiro volume do Guardiões da Galáxia 3 para avaliação da Disney. Então agora, com a demissão dele, ninguém sabe como é que isso vai ficar. Não sabe mesmo. Exato. Se a Disney vai manter, se vai jogar no lixo, vai fazer um outro roteiro. Aí tá uma loucura. Mas vamos lá. Só fazendo um adendo disso que Youssef falou, falando um pouquinho do Guardiões da Galáxia, para aqueles que sabem da importância do James Gunn. Os dois filmes ele gastou aproximadamente 200 milhões de dólares, né? 195 em um, 200 e pouco em outro, média de 200 milhões. E todos os dois arrecadaram perto de 800 milhões de dólares. Agora, qual é a questão? Foi um dos melhores filmes do E era um personagem, você, talvez, se for leitor da Marvel, muito assíduo, conhecesse os Guardiões da Galáxia. Eu confesso que eu não conhecia. A maioria do público era desconhecido. Os quadrinhos mal eram publicados aqui no Brasil. Eu conhecia a Gamora. Eu particularmente não via os quadrinhos em banca, pelo menos em banca eu não via. Exatamente. E foi o cara que botou o Guardiões no radar do mundo nerd. Isso. Né? Então, pra você ver, pegou personagens B e transformaram aí num filme... que botou os caras realmente... Uma franquia dentro da franquia. Porque a gente pode dizer que como o filme se passa geralmente em um universo, dentro do universo, né? Então quer dizer, é um cenário, um conjunto de cenários que é bem atípico, diferente da Terra, simplesmente a Terra, né? E ele botou isso no radar nerd do mundo e transformou numa franquia dentro da franquia. Porque... Né? E aí, sem dúvida... um dos diretores mais competentes da Marvel hoje, se não o melhor diretor da Marvel hoje. Não mais da Marvel, né? Enfim. Exatamente. Mas vamos à demissão. Pois a situação foi a seguinte, o James Gunn ele tem uma conta no Twitter, um microblog. Nós até estamos usando mais as nossas agora, né? Os alucinantes também tem conta no Twitter. Embora a gente poste muito pouca coisa, agora que estamos ficando um pouco mais ativos. E basicamente... no início da carreira dele, entre 2008 e 2011, ele postou uma série de twitters que davam... eram piadas, na verdade. Isso aí também acho que não tem discussão. Se eram ou não piadas, eram piadas. Só que aquelas piadas de humor negro, bastante infames. E de gosto duvidoso, não é? Vamos lá. Conteúdo que falava de sodomização, estupro e pedofilia. Exatamente. E aí... levando em consideração que ele trabalha para a Disney, que é uma empresa focada em entretenimento para a família, mas em especial com foco em crianças, o atual presidente, o Alan Horn, ele imediatamente demitiu o James Gunn. Nem contou assim, já deu uma declaração dizendo que as declarações dele eram inaceitáveis e que por conta disso indefensáveis. Indefensáveis. Ele ainda deixa claro que não tinha como defender aquilo. Isso, exatamente. Enfim. Vamos lá. Pra quem não sabe, também essa eu não sabia, eu descobri agora, né, fazendo essa pesquisa. Ele foi roteirista e produtor dos dois filmes do Scooby-Doo. Eu particularmente... trazendo aí para o meio mais que a gente mais conhece. Eu particularmente não gosto, o filme já tem muito tempo, então acho que eu posso dar um spoiler aqui. O filme Scooby-Doo de 2002. Já lá se vão 16 anos. Eu assisti o Scooby-Doo primeiro no cinema e particularmente não gostei do filme. Ele não é lá grande coisa, exato. Em que pese ele tem umas características muito interessantes da franquia, os personagens estarem até... bem caracterizados. A caracterização foi até boazinha. Mas a roteirização me decepcionou um pouco. Vou contar, se você não assistiu,
16 anos, paciência. Lá vai o spoiler, né? Ele transforma o Scooby-Doo, que é um personagem que eu particularmente tinha um carinho, ele transforma num vilão. Isso aí e era, na verdade, a gente tinha uma relação muito próxima com o Scooby-Doo, né? E aí o Scooby-Doo vira um vilão. Eu achei isso. O filme já tinha um roteiro que não me agradava tanto. E essa parte aí realmente me decepcionou. Exato. Eu me decepcionei com o roteiro. Eu gostei até dos efeitos visuais, mas o roteiro realmente não casou. De qualquer forma, ele foi roteirista e produtor desses dois filmes, dos conhecidos, né? Aí tem também um filme que é bem polêmico também, né? Que é de humor negro, que é o Super. Sim, exatamente. Que é um cara tentando ser um super-herói também. Que, por sinal, tá bem avaliado, se eu não estou enganado, acho que eu não estou, tá até relativamente bem avaliado no Rotten Tomatoes. Acho que ele tem aprovação acima de 60%. Assim, tem aprovação acima de 60%. Eu confesso que eu não lembro. Se eu não estou enganado, ele estava com 61%, o Rotten Tomatoes, 63%, algo assim. Pois é, de qualquer forma, tem lá, é um filme, ele já caminhando ali, né, em relação aí a roteirizar, a trabalhar com heróis, né? Pelo menos esse é bem polêmico. Ele é ator, diretor, músico, né? Então é um cara bem versátil. E um outro também que é conhecido e não deixa de ser uma homenagem a algo mais conhecido ainda foi o Madrugada dos Mortos, o remake do Zack Snyder. Que é de 2004. Isso, que foi uma homenagem, né? Ele entrou como roteirista também, que de certa forma foi uma homenagem que foi feita ao Madrugada dos Mortos original do Jorge Romero, né? O Jorge A. Romero, né? Que é uma sumidade, é clássico aí dentro desse contexto, né? Desses filmes de terror, né? Aquele filme bem B mesmo, aquela coisa bem sangrenta, sangue espirrando, enfim. Aqueles filmes gore que a gente Isso, os filmes gore, exatamente. Então, aí tem vários, né? Isso. O Super, que é de 2010, como você já citou. Isso. O Lollipop Chainsaw, Move 43. Ele tem uma participação também no Thor: Mundo Sombrio. Isso, né? Na parte técnica, né? Isso. O próprio Guardiões da Galáxia. Que ele, inclusive, atuou no filme. Ele fez um pedacinho. Isso. Que, pra quem assistiu o filme, na hora que a nave lá cai lá no último planeta, o Yondu sai, né? Ele sobrevive lá quando a nave dele cai. Aí o Yondu sai e ele é cercado por alguns inimigos. O inimigo que fala com ele é justamente o James Gunn que está interpretando. Olha que coisa. Homem-Aranha Homecoming, ele tem participação, não à toa que ele estava no painel da Sony. Exato. O próprio Thor Ragnarok, ele tem uma participaçãozinha também. Isso. E no próprio Vingadores, Guerra Infinita. Isso. Ou seja, era o cara. E ele participou da Comic Con, da CCXP de 2017. E o painel dele foi assim animadíssimo, porque o cara, ele adorou o Brasil, na época o público entrou na hype assim, né? Foi um painel bastante cara, assim, quem conhece ele hoje sabe que ele é um cara, pelo menos as defesas, né, que começaram em relação a ele, vieram sempre de que ele é um cara do bem, é um cara muito amoroso, muito... Né, gosta do contato ali com as pessoas, né? Enfim. Os twitters polêmicos, levando em consideração o seguinte, quando esses twitters foram cavados, porque são twitters de 2008 a 2011, 2011, né? Que é um período até, né, que ele já estava, digamos assim, aquecendo a carreira dele, ainda não era o James Gunn, mas já era alguém. Isso. Mas, vamos lá, entre ele escreveu: eu gosto quando menininhos tocam em minhas partes íntimas. E em seguida de um... Aí tem filmes não românticos. 3 homens e um bebê fazendo sexo. Eu acho que é até uma referência àquele 3 homens e um bebê. Isso, né? E depois que virou 3 homens e uma pequena dama, que tem participação de Tom Selleck. Eu gosto muito daquele filme. Exato. Meu novo filme, Jack Loose, se passará em uma cidade pequena onde se masturbar é proibido e jovens fazem na frente de criancinhas para mostrar como é divertido. Olha como é complicado. Rir é o melhor remédio. É por isso que eu rio das pessoas com AIDS. Acabei de fazer uma piada sobre sodomizar minha amiga quando ela estiver dormindo, fazendo uma referência, né, que é a cultura de estupro, que aqui no Brasil tem sido muito bem combatida. Isso. Queria caçar animais de grande porte, mas sei que isso é moralmente questionável. Então, estou indo atrás de caçar alguém para estuprar. Basicamente foram esses. Muitos dos tweets foram apagados, então podem até ter outros, não sabemos.
As declarações do próprio James Gunn, a gente tem a declaração dele aqui. Isso. Ele, no início da carreira, ele tinha de fato essa atitude de chocar pessoas. E aí ele pegava temas que são bem tabus e fazia essas declarações bem... soltava esses textos. Exato, exatamente. Então, já partamos do pressuposto que não é que, como é que eu vou dizer, isso pareça ser intrínseco, não era da natureza, foi um período da carreira dele, ele, como forma de chocar, de chamar a atenção, podemos até dizer, exatamente, ele fazia esse tipo de coisa. É claro que piadas desse tipo, a sociedade hoje está bem mais atenta a esse tipo de coisa. Mais atenta e menos tolerante. Menos tolerante. O que não está errado. Exatamente. O que não está errado. Exato. Claro. Esse tipo de atitude tem que ser combatido combatido e eliminado, realmente. Principalmente uma pessoa pública. Né? Exato. Vamos à declaração do James Gunn logo depois que a polêmica começou, justamente quando escavucaram esses twitters dele, tiraram print, começaram a divulgar. Isso. Ele é um cara muito atento à rede social. Então quando a coisa começou a subir, isso foi subindo os trend topics ali do Twitter, e aí ele fez a sua defesa. As pessoas que seguiram minha carreira sabem como comecei. Me via como um provocador, fazendo filmes e contando piadas que eram escandalosas e tabu para muitos. Como eu disse publicamente muitas vezes, na medida que desenvolvi como pessoa, meu trabalho e meu humor também desenvolveram. Não posso dizer que sou melhor, mas sou muito diferente do que era no passado. A época em que falava coisas só para chocar e ver as reações de todos definitivamente acabou. No passado, me desculpei pelo meu humor ácido. Me sinto arrependido e realmente quis dizer tudo o que disse nas minhas desculpas. Eu sei que é uma declaração estranha e que pode parecer óbvia, mas estou aqui dizendo isso. Essa é a verdade completa. Costumava fazer piadas ofensivas, não faço mais. Não culpo o meu passado por isso. Mas me sinto mais humano e mais criativo hoje. Amo vocês. E aí tem a declaração do Alan Horner que anunciou. As atitudes e declarações ofensivas descobertas no feed do Twitter de James são indefensáveis e inconsistentes com os valores. Com os valores do nosso estúdio. E nós rompemos nosso relacionamento comercial com ele. Minha leitura do evento. Essas atitudes são graves, são muito. Deve ser combatido, certo? Eu acho que com isso não há dúvida. Esse tipo de cultura não pode permanecer. Piadas, seja o que for, né? Que demonstra qualquer tipo de preconceito e não deixa de ser. A gente cria uma cultura com relação a isso. Então fazer piada com um assunto muito sério, como estupro, situações envolvendo racismo, situações envolvendo homofobia, xenofobia, pedofilia, né? Realmente... deixam de ser piada, inclusive, exato. Né? Você sai do campo da piada. Né? Mesmo analisados no contexto da época, que foi 2008 a 2011, isso. Não é algo que realmente devesse ser tolerado. Entretanto, eu acho a situação um pouco mais complicada, porque o James Gunn, de fato, de 2011, pelo menos quando ele parou de fazer esses piadas pra cá, ele parece de fato ter mudado, parece ser outra pessoa. Né? Então, aí fica aquele questionamento. O cara fez algo no passado. Tudo indica, e de fato a vida pública dele demonstra, que o cara se arrependeu e mudou. Né? Então, como ele disse, né? Ele desenvolveu, ele exato. mudou, ele evoluiu. Então, deveria ficar, o cara deve pagar por isso para o resto da vida, porque na internet a gente tem realmente, de fato, um problema sério com relação às declarações públicas. A gente tem vários exemplos disso. A Xuxa, por exemplo, até hoje sofre e acabou de perder um processo contra o Google por fazer um filme, O Amor Estranho e Amor, logo no início da sua carreira. Exatamente. Foi uma pessoa que também é uma figura pública que tem sua imagem associada a crianças e até hoje paga por isso, e paga caro, né? Que era um menor de idade no filme, né? Exato. Então fica aquele questionamento, será que as pessoas têm o direito de serem esquecidas, né? Seus atos passados... Não só esquecido, como perdoado, não é? Exato. Porque, de fato, é como você está falando aí, né? Hoje em dia, essa história do acesso à informação e a velocidade com que se acessa e se tem acesso a essa informação. Eu acho que hoje a vigilância aumentou muito nesse sentido, sim. Mas o problema é que a condenação, né, o julgamento, a condenação e a execução da pena estão vindo na mesma velocidade do acesso à informação. E aí fica aquela coisa, né?
o contexto em que foi dito. Já foi dito há mais tempo. Será que não seria algo que pudesse ser perdoado? Estamos falando de algo de 7 anos. Exato. Né? Então, assim, eu acho que isso tudo, todo esse arcabouço, deveria ter sido levado em consideração. Mas, enfim, o fato é que a Disney demitiu. Isso. Há um peticionamento, não é isso? Já tem uma petição que, né, foi criada online justamente para ver se a Disney reverte essa situação. Há 16 horas atrás eles já tinham rompido a barreira das 25 mil assinaturas, mas a coisa estava indo tão bem que eles decidiram, há poucas horas atrás, dobrar a meta. Mas a meta inicial era de 75 mil assinaturas, a coisa estava indo tão bem que eles já decidiram dobrar para 150 mil assinaturas. Então é uma petição que os fãs estão organizando, justamente, né, para sair em defesa dele. Não necessariamente defender o fato de que ele disse aquilo ou não, mas defender quem ele é hoje, o que ele representa hoje, justamente para que ele possa voltar a integrar o quadro aí técnico da Disney de alguma forma, enfim. Bom, não é? Minha leitura desse evento é a decisão da Disney. Me perdoem aí, enfim, são minhas crenças. Mas eu não acho que a Disney também esteja tão preocupada com a questão ética. Eu acho que a declaração do Alan Horn, ele, pra mim, levou em consideração a questão mercadológica. Sim, o fato é que a Disney tem muitos acionistas, é uma franquia bilionária. Exato. Você vê. Uma declaração desse tem o potencial de custar bilhões de dólares em processos no caso, a indústria, se eles mantivessem o James Gunn. Exato. Em questão, porque eles têm que fazer um sistema, vão gastar com marketing para reverter esse contra-marketing que viria aí. Não, e aí veja, a negociação que está sendo absurdamente esperada, numa expectativa danada com a Fox. Não é? Olha os rios de dinheiro que estão sendo negociados. 70 bilhões. Exato. Então, quer dizer, é lógico que quando o Alan Horn fala em relação aos valores da empresa, os valores da Disney, de fato, os valores da Disney enquanto empresa são e possivelmente serão, enquanto ela existir, realmente algo voltado, como o Eduardo falou, para a família, pensando realmente num público infanto-juvenil, né, crianças, não é? Então, de fato, tem a ver com a questão da inconsistência do que ele falou no passado e os valores que hoje, né, estão associados ao público dele. Agora, como o Eduardo falou também, não é apenas uma questão ética, não é apenas uma questão de valores, a reação do Alan valores Horn éticos, valores dinheiro mesmo. A reação do Alan Horn foi muito imediata. Foi logo assim, foi batata, assim, saiu as declarações logo, ele gravou uma declaração já demitindo o James Gunn. Me pareceu muito mais uma decisão de mercado, e o próprio James Gunn fala que entende a decisão de mercado. Ou seja, ele já tá triste que ele fala, exatamente, que ele entende a decisão. Eu acredito que tenha sido isso mesmo. Agora, levando em consideração esse peticionamento que está tendo online, eu não acredito que isso vai reverter a decisão da Disney. Infelizmente, conhecendo a Disney, pelo que a gente já conhece, eu não acho que a Disney vai voltar atrás, não. Como acredito que ele vai ficar muito tempo sem trabalho. E a gente tem um exemplo recentemente também do Kevin Spacey, né? Então, a série dele que estava indo muito bem. Pois é. Vamos lá. Eu peguei alguns casos assim mais polêmicos, né? Vamos lá. Megan Fox. Quem assistiu os primeiros filmes do Michael Bay lá, aquele da linha Transformers, né? Era queridinha. Exato. É a morena, bonitona que tem lá, tá? Pois bem, em 2009, os 2 filmes dos Transformers já tinham saído, os 2 primeiros. Tava tudo indo muito bem com a franquia e tal, né? Aquela coisa. E aí ela, numa entrevista, ela vai falar do Michael Bay e ela compara, dentre outras declarações, mas a que mais chocou foi que ela comparou o Michael Bay em estúdio a Hitler. E isso foi uma polêmica miserável na época, e aí rezam as lendas que o próprio Steven Spielberg, que era o produtor, né, da franquia, ele pediu a cabeça dela, demite porque não tem como comparar com Hitler. Declarações. Charlie Sheen
Ai, né? Esse é complicado. Ultra polêmico, né? Tudo bem, é uma série, aquela Two and a Half Men, Dois Homens e Meio. Ele carregava a série nas costas. Exato, ele era o bambambam da série, o queridinho da série, embora o irmão dele da série, o que vive o irmão dele na série, é o criador da série, sim, que é o Chuck Lorre. Ele muito bom. Isso, tudo muito que ele bom. escreve ele muito bom. Exato. Então, ele fez alguns comentários que supostamente ofendiam a capacidade intelectual do Chuck Lorre na época, e aí, resultado, foi demitido. Alec Baldwin. Esse é outro. Exato. Em 2013, ele estava com um programa que estava indo muito bem, que era Up Late with Alec Baldwin. Era um programa tipo de entrevista, tal, etc. Resultado, ele acabou, numa tentativa que um repórter foi de entrevistar ele acabou xingando o repórter, sim, xingando de maneira extremamente homofóbica. O vídeo vazou para a internet, cancelaram o programa dele de forma rasteira e definitiva. Aí tem essa eu confesso que eu não conheço, mas é bem recente. Eu não conheço a atriz e não conheço a série. Mas é uma tal de Roseanne Barr. Já sei dessa polêmica. Então, foi um remake de uma série também chamada de Roseanne. Tava muito bem. Isso, foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Muito bem. Mas aí ela comparou uma ex-conselheira da época de Obama na Casa Branca com um macaco. Nossa, isso foi terrível. E aí a questão do racismo. Ela chegou a se desculpar, inclusive, alegando que estava sob efeito de medicamento para dormir. Exato. Para você ver, a própria empresa, aí eu farmacêutico vou defender agora o lado farmacêutico, a própria empresa, fabricante do medicamento em questão, eu não sei qual era, mas ela declarou publicamente no ato: racismo não é um efeito colateral conhecido do nosso medicamento. Gostei dessa. Foi rasteiro. Gostei dessa. Rasteiro. Mas rasteiro. No caso dela foi complicado, porque eu vi as desculpas dela. Né? Na verdade, eu soube já da polêmica quando ela pediu desculpas. E cá pra nós, ninguém pede desculpas dizendo, abre aspas, eu não sabia, eu achava que a vadia era branca. Nossa. Assim, saiu pior. Entendeu? Então, pra vocês verem. E aí, bom, isso tudo estava focado em declarações, né, em redes sociais ou declarações públicas. O Harvey Weinstein, que era um figurão de Hollywood, ele é um dos fundadores da Miramax. Exato. Né, Miramax, de aquele Shakespeare Apaixonado, ganhador de Oscar e tal. Muito bom também. Exato. Aí, e depois da The Weinstein Company, também, que tem filmes como Django Livre, que foi produção. Gente, simplesmente, quando veio a primeira, foi uma enxurrada de acusações de assédio sexual contra ele. E resultado, isso deu uma polêmica danada, ele também está se vendo todo enrolado lá. E detalhe, era das últimas décadas. Sim, de fato. Não era nada de agora. O próprio Kevin Spacey, né, o Anthony Rapp, ele foi vítima aos 14 anos. O próprio Kevin Spacey declarou que nem lembrava do episódio, mas não negou. Pelo menos pelo que eu me lembro dessa declaração, ele não negou e se desculpou logo. Isso, ele não desmentiu a pessoa, mas ele falou que como ele bebia, tal, possivelmente ele poderia estar sob efeito de álcool, não lembrava do fato e se desculpou. Mas foi o suficiente. The House of Cards, uma série premiadíssima. Muito boa. Todas as temporadas, acho que com vários prêmios. Morreu, acabou a série. Acabou. O Netflix passou a rasteira, então encerra a série, porque demite o cara, como é que vai demitir? Ele era o protagonista. Era um dos carros-chefe da... Exato. E aí, bom, Dustin Hoffman está enfrentando algo assim também. Exato. Algumas pessoas já saíram, né, falando, né, denunciando ele. Terry Crews, agora, só que nesse caso, em função, ele denunciou que ele foi assediado, sim, né? Sim, exatamente. E o próprio Morgan Freeman também. E aí, vejam, né, aí tem toda uma polêmica. Vamos lá. O Morgan Freeman, o caso do Morgan Freeman é grave, né? Isso. Também porque ele claramente assedia a entrevistadora dele. Assistiu. É difícil defender aquilo ali. Então. Embora ele tenha tentado. E acho que teve um ator, agora não estou lembrando o nome, que ele disse que ele fica com medo. Foi o próprio Henry Cavill, o Superman. Ele fez uma declaração, acho que há 3 semanas atrás, alguma coisa assim, dizendo que ele fica com receio até de piscar para alguém em set, para que depois isso não vire, não, tá me assediando. Exato. Não é? Então a gente vive uma onda, há quem condene isso, porque estamos
tá tudo muito politicamente correto. Eu acho que nem tanto, nem tão pouco. Acho que a sociedade está se ajustando, não achou um ponto de equilíbrio. Isso, então, esse é o ponto que eu queria chegar. É a questão do equilíbrio, não é? E aí vejam, a polêmica voltando pro James Gunn. O primeiro a sair em defesa dele foi o Dave Bautista, Sim. que é quem vive o Drax no filme dos Guardiões da Galáxia, que ele disse que ele é uma pessoa de amor, uma pessoa do bem. Que foi o que a gente viu na CCXP. Exatamente. Foi o que a gente viu na CCXP. Exatamente. Então ele defendeu, ele disse que ele não iria comentar necessariamente a decisão, mas que ele defendia, sim, o James Gunn. O próprio irmão do James Gunn, que é o Sean Gunn, que vive o Kraglin no filme, que é o assistente do Yondo. É irmão do James Gunn, o ator lá. Você olha pro ator, você vê que é bem Isso, parecido. Exatamente. Ele também já saiu em defesa, lógico, né, o irmão, ele falando que o irmão mudou muito. Tem até um destaque agora no segundo filme. No segundo, exatamente. Dando a entender que no terceiro ele poderia ter um papel ainda maior. Não é? Então, assim, os fãs também estão assim, meio... Tá dividindo opiniões, de fato. Tem quem continua detratando, tem quem está defendendo. Há quem diga que por ele ser crítico ferrenho, há quem atribua o resgate desses tweets justamente por questões políticas. Ele também parece que é crítico ferrenho do próprio Donald Trump. Sim, fato. Então há quem esteja atribuindo que quem foi futucar isso, não é? Quem tinha isso guardado aí, provavelmente é por uma questão política, né? Que quiseram derrubar ele. Não duvido. Eu também não. O fato é que está aí, está feito. Acredito que não volte. Eu também acredito que não volte. Eu acho que isso é irreversível. De toda sorte, né? Já discutir, acho que o principal nós discutimos isso, exatamente. Aqui, mas é um baque para a Marvel, sem dúvida. Sim. Era um dos seus melhores diretores, se não, como dissemos, o melhor. Alguém que conseguia multiplicar o orçamento dos filmes por 4, né? E pegando personagens, ressuscitando inclusive a indústria de quadrinhos que está em decadência. Exato. Porque uma coisa interessante aqui, viu? Os filmes da Marvel, em geral, não têm aumentado as vendas de quadrinhos. Os figurões envolvidos com a questão de publicação de edições em quadrinhos já declararam que os filmes pouco ou quase nada contribuem. Sim. E não é o caso do James Gunn, porque ele... ele colocou no radar. Ele deu um destaque porque é como você falou no início, né? Esse grupo dos quadrinhos ele era desconhecido de muitos, até quem lia muito Marvel. Eu lia muito, né? Na época que eu era mais moleque, mais adolescente. Eu não conhecia, desde que eu voltei a colecionar, eu só realmente prestei atenção nos Guardiões por conta do filme. E ele retratou de uma forma que aí realmente trouxe as pessoas para a leitura. Né? Eu acho, particularmente, uma pena. Eu acho que em que pese, como eu disse, sem querer tirar a gravidade das declarações dele, que eu acho que de fato foram graves, mas acredito que isso deveria ter sido ponderado, levando em consideração o hiato de tempo, porque não são como os exemplos que o Youssef deu aqui, que muitos deles, apesar que um ou outro aqui não como é o caso do Kevin Spacey, né, que já tinha de fato... Todos foram na hora, né? Na hora já veio a resposta. Parte foram de declarações recentes, não pareceu o caso do James Gunn. Eu realmente acredito que ele tenha sido uma pessoa que tenha mudado pelo que a gente vem acompanhando das histórias dele. E particularmente eu acho que as produções da Marvel, pelo menos a parte cósmica da Marvel, que era que estava mais na linha dele, eu acho que vamos ter uma queda de qualidade aí. Enfim, é fato que eu acho que não vai ter substituto à altura. Isso vai impactar os atores. Me parece que a gente vai ter uma perda. E aí, realmente, pela própria questão mercadológica, né, como a gente falou no início, o roteiro já estava pronto, ele já estava sob análise. Eu acho, particularmente, já falei isso no nosso grupo do WhatsApp. Isso. Se você ficou famoso quando eu falo com alcance realmente de milhões de pessoas, contrate uma assessoria de imprensa. Contrate. Olha o caso desse, né? Vale a pena. É um dinheiro bem gasto. Exatamente. É que nem advogado, mano. Entendeu? Tem gente que não gosta, mas é bom você ter o telefone de um sempre. Nunca se sabe. Exatamente. É a mesma coisa, assessoria de imprensa. Exato. Uma assessoria de imprensa teria feito uma limpeza na caixa dele, já teria tirado esses twitters polêmicos. Isso. E aí o medo, como eu estava falando, é que o roteiro ele mesmo fez, porque foi ele que roteirizou os dois primeiros. Mas eu acho que eles não devem manter. Não vão manter, vou lhe dizer por quê. Isso faria com que o James Gunn fosse creditado. Isso, então, era onde eu queria chegar. Isso vai dar problema. O fato de dizer que o roteiro, a história, né, foi feita pelo James Gunn, ia ter que aparecer o nome dele nos créditos. Eu acho que a Disney realmente não vai querer mais nada com ele.
olhe lá se não houver uma espécie de boicote também com a questão dos filmes que já saíram, né, que acho que possivelmente algumas pessoas vão começar a condenar, porque foi aquele cara da piada lá. Isso, então o medo é que eles peguem como a gente estava falando, o diretor do Thor Ragnarok, porque é uma visão diferente do hilário que o James Gunn colocou. É muito diferente porque do que ele colocou. Hilário, não é um hilário no sentido de o engraçado atrapalhado, né? Aquele pastelão. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, o Drax é um personagem extremamente sério. Então. Né? É um humor que eu particularmente gosto. O cara se leva a sério, ele é sério, ele se leva a sério. E isso que torna a situação engraçada. Eu também tenho medo de que vá para um humor pastelão. Então. Né? Eu me preocupo porque... Nós vivemos isso, não sei se o Youssef acompanhou, mas eu acompanhei até tardiamente, na verdade. Aconteceu com o Superman clássico do Christopher Reeve. Ele foi indo para uma linha de humor. Sim. Apesar que o último filme, o 4 não era, mas o 3 já pegaram um diretor humorístico e de fato acabou com a obra do Richard Donner. Acabou. O clássico dele. É tanto que os filmes que são referenciados até hoje é o primeiro, em parte o segundo. Exatamente. E o resto da franquia o pessoal já falou, pode jogar no lixo, não presta. Pois é. E a gente espera, de fato, que o James Gunn ele possa ser perdoado por isso, né? Assim, olha, gente, não existem, né, pelo menos no Brasil, penas perpétuas. Exato. Eu acho que todo mundo tem sua chance de mudar, de se redimir, e que segundas chances devem ser dadas. Exatamente. A gente espera realmente que ele consiga boas oportunidades. Como a gente falou no início, ele tá envolvido, né? A gente falou do painel da Sony, da San Diego Comic Con, mas a gente não falou ele está envolvido, na verdade, num projeto de um filme de terror, um filme de horror, né, junto com a Sony. Então, eu espero que outras companhias, né, de repente a Sony não quebre o contrato com ele, não tenha rescisão, porque aí já é um público diferenciado. Até porque, fazendo um detalhe do que você está falando, a decisão do cancelamento do painel não foi da Sony. Foi dele mesmo, exato. Foi dele mesmo. Não é? Então a Sony ainda não se manifestou. Exatamente. Mas até onde a gente está acompanhando, não se manifestou. Isso. Então a gente espera que realmente ele consiga reverter essa situação em relação à imagem dele. Ele está no coração dos fãs fiéis da Marvel, porque o que ele fez com os Guardiões da Galáxia e até participando, né, como roteiro, como o Eduardo bem lembrou, em Guerra Infinita, ele tem participação no roteiro, não é, no Vingadores Guerra Infinita. Então, assim, a gente espera que realmente ele consiga reverter essa situação em relação à imagem dele, né? Porque, como o Eduardo falou, né, você condenar perpetuamente uma pessoa pelo que ela disse, quer dizer, já não foi hoje que ela disse, foi entre 2008 e 2011. Então, já tem aí de 7 a 10 anos de diferença do que ele disse para quando está vindo a condenação agora. Então, que as pessoas consigam relevar isso, deixar isso de lado e perceber que realmente ele mudou. Não estamos aqui dizendo que estas atitudes são toleráveis. São extremamente condenáveis, que fique claro. Mas estamos falando de uma pessoa que, ao que tudo indica, mudou e que por conta disso achamos que merece aí se ter de volta o seu lugar ao sol. Exatamente. É isso. Encerrando os nossos trabalhos aí desta Lucy Live da demissão de James Gunn. Youssef, por favor, nossa frase preferida. Hoje vai a simples, né? Em homenagem aos trabalhos dele também, para não ter problemas nem com royalties, nem com direitos autorais. E vamos acrescentar uma pitadinha, nem com aquela maluquice com os membros biônicos do Rock Raccoon. Bazinhos que é Lucy Nedes. Valeu, pessoal. Grande abraço. Nos acompanhe lá nas nossas redes sociais. Exatamente. E também no nosso canal. Exatamente. Abraço, valeu, gente. pessoal. Obrigado.